Ei, Carita, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo? Olha só, vês como está minha voz agora? Tá ouvindo bem? Eu tava. Oi, eu não consegui entender. Tá ouvindo? Agora tá um pouco baixo. Ah, ok. Beleza, é por causa do fone, eu vou tirar ele, vai ficar melhor. Obrigadão. Isso, de nada. Veja bem, nós vamos iniciar a nossa aula, que é às 10h40, né? À medida aí que o pessoal for chegando, nós vamos fazendo a chamada aqui, colocando a presença, mas o tempo é muito curto, então a gente já vai dando início. Na verdade, antes do recesso escolar, nossos encontros eram apenas por meio lá da plataforma, né? As videoaulas todas disponibilizadas lá. Aí, a partir de agora, toda semana nós teremos um encontro nesse dia, né, da semana e neste horário, para correção de atividades, tirar algumas dúvidas e assim por diante. Eu vou sempre fazer, assim como os outros professores, o controle da presença. Então, todos os alunos que estiverem presentes aqui na aula, nós vamos controlar, né? Mas nós sabemos também que existem aqueles que assistem pelo YouTube depois. Mas os que estiverem presentes aqui, nós vamos manter esse controle, tá? Eu vou fazer uma projeção aqui, porque na aula de hoje nós vamos corrigir a atividade da página 46. Você chegou a fazer ela, Cálita? Não, Ah, ok. Mas prepara seu livro aí na página 46, o livro 2, né? tá. Pronto. Beleza. Tirar aqui. Isso. Tá conseguindo ver certinho o livro aí, a projeção dele? Sim. Ótimo. Nesse capítulo, pode falar. Nada, não, Ah, pode continuar. beleza. Nesse capítulo 4, que é o capítulo que nós iniciamos essa semana, né, o último capítulo do livro 2, nós vamos trabalhar o assunto genética de uma forma geral. Aí, como na videoaula que eu disponibilizei ontem para vocês, lá fala que eu comento, né, que a genética é uma área das ciências biológicas. Então, agora nós vamos começar a estudar ciências e biologia novamente. Até então nós estávamos estudando química e física, né, um pouquinho ali mais da química. E desta maneira, nós vamos começar um aprofundamento um pouco maior aqui na genética, né, nesse assunto da biologia, porque esse assunto anteriormente ele era trabalhado no primeiro ano do ensino médio. Aí, com as mudanças aí na BNCC, ele veio agora para o nono ano. Então, por isso, nós vamos já começar a ver as partes principais, né, para quando vocês forem para o ensino médio, vocês conseguirem compreender melhor esses assuntos lá. Então, na videoaula que está lá no site, eu trabalhei aqui, ó, todas essas partes, né, a introdução aqui à genética. Aí nós vimos os objetivos e o conceito principal de reprodução e divisão celular. Depois nós conceituamos, né, o que é material genético, daí nós vimos sobre DNA e RNA. Logo após, conhecendo os materiais genéticos, nós fomos para a divisão celular, tudo na mesma aula, hein? Aí falamos, né, da divisão celular, da formação do sexo da criança. E depois nós vimos os tipos de divisão celular, a mitose, na página 44, e a meiose, na página 45. Isso tudo foi a videoaula que eu disponibilizei lá. São muitos conceitos novos, né? Muitos termos diferentes, uns nomes complexos e algumas organizações no conteúdo que parece um pouco difícil. Mas, se tiver complicado, assista a aula mais de uma vez, dá uma lida que o texto está bem resumidinho, que eu acho que vai ficar fácil, vai ficar bacana. E qualquer dúvida, vocês podem entrar
em contato comigo sem problema. Nós já vamos fazer a correção da atividade com base nessa videoaula e a produção de quem não fez, né? Vai produzir junto comigo aí então, ok? Na página então 46, a questão número 1, relacionada àquilo que nós estudamos anteriormente. A primeira pergunta aí, ela fala, diferencie gametas e genes. São dois termos distintos, né? Mas que eles estão compondo, um compondo o outro ali, mas nós não podemos ter eles como sinônimos, né? Com o mesmo significado. Eles têm as suas funções específicas. Ô, Cálita, você já ouviu falar de gametas? Já, mas agora em mente eu não estou me lembrando. Ah, sim. Talvez você estudou isso lá no 7º ano ou ouviu falar no 6º ano, Isso. né? Provavelmente. Olha só, gametas, que aqui já pede a diferença, né? Como você não fez a atividade, pode ir fazendo aí. Quem estiver assistindo também no YouTube, também vai fazendo aí junto, hein? Lá no texto vai ter, né, as definições para cada um deles, mas aqui nós já vamos diferenciar. Gametas, quando fala essa palavra, nós estamos falando de células, porém células reprodutivas. São aquelas células que vão originar os descendentes a partir delas, da união delas. Então, falou de gameta, vai existir os gametas, né, masculinos e irão existir os gametas femininos, ok? Aí, gametas, vocês podem definir eles. Gametas são as células reprodutivas dos seres vivos. No caso do ser humano, por exemplo, o gameta masculino é o espermatozoide, o gameta feminino é o ovócito 2, que as pessoas chamam de óvulo, mas na videoaula eu falo da diferença de óvulo para ovócito. Agora, genes. O que são genes? Os genes são unidades que existem no material genético dos seres, onde contém as informações genéticas. Então, assim, o material genético é o DNA, aquela que fica lá dentro dos cromossomos, né? O cromossomo ele é formado por DNA. E dentro do cromossomo vão ter vários genes. Então, são lugarzinhos, unidades ali onde que estão guardadas as informações dos seres. Por exemplo, quando os gametas eles se unem, dentro do gameta tem uma célula, né? Tem material genético, então lá dentro vai ter genes. Esses genes contêm as informações que vão ser transmitidas para o bebezinho, para o filho que vai ser formado. Então, vem a informação do pai e da mãe, se une, aí pode existir ali um gene para cor de cabelo loiro, um gene para cor de olho azul, então o gene é onde que tem a informação genética do ser. Tranquilo? Para ficar fácil agora da resposta, eu já escrevi ela aqui, ó, porque tem muitas discursivas, então se eu ficar sempre falando, talvez vai demorar mais, né? Então, isso que eu expliquei na questão 1, a resposta é essa, ó. Os gametas são células sexuais que contêm um material genético a ser transmitido para os descendentes. Já os genes são as unidades de transmissão hereditária, hereditária de pai para filho, dos seres vivos e estão presentes no material genético. Quando você conseguir concluir, Cálita, você sinaliza aí para a gente ir para a segunda. Pronto, pode seguir. Beleza. Annalise, bem-vinda. Bom dia, Ana. Nós estamos corrigindo a atividade da página 46, ok? Do livro 2. Aí nós já corrigimos a questão 1, que ela pergunta a diferença entre gametas e genes. Aí eu estou disponibilizando aqui, ó, para ficar mais rápido, tá? Depois que eu explico, né, eu coloco aqui. Aí você pode, se você fez, confere, se você não fez, vai produzindo junto com a gente aí. Agora, a questão número 2, ela pergunta assim, ó. Qual a importância dos gametas
para a transmissão de características. Como eu disse na explicação da primeira, os gametas são as células sexuais dos seres vivos e são eles quem transmitem, né, levam as informações dos seres de forma hereditária. Então, por meio dos gametas, é possível transferir para a próxima geração as informações genéticas daqueles seres. Porque dentro dos gametas, nas células, existem os genes que armazenam as informações genéticas dos seres vivos. Então, qual a importância dos gametas para a transmissão? É que a partir deles, por meio ali da conservação das informações genéticas, isso pode ser transmitido para as próximas gerações. Beleza? Vou colocar aqui para vocês visualizarem, ó. Os gametas, eles carregam os genes a serem transmitidos para os descendentes. Façam a anotação aí de vocês, aí alguém sinaliza para mim quando terminar. Por mim, pode prosseguir. Beleza. Tá conseguindo acompanhar, Ana? Tô. Ótimo. Então, os gametas carregam os genes. Na outra questão, a gente definiu os genes, né? Que é a unidade onde tem a informação genética, a serem transmitidos ali para as gerações próximas, né? Para os filhos. Vamos lá, então. Questão número 3. Olha só. Os chimpanzés, eles têm 48 cromossomos em cada uma de suas células. Sendo assim, responda às questões propostas. Olha bem, cromossomos, na videoaula que está lá no portal, eu defini lá para vocês o que são cromossomos, expliquei um pouquinho sobre essa questão da quantidade de cromossomos que cada ser possui, né, lá nas suas células. E aqui ele traz a quantidade de cromossomos que os chimpanzés possuem, beleza? Aí vem a pergunta. Primeira aí, a letra A. Quantos cromossomos os chimpanzés têm em seus gametas? Perguntinha básica aí. Mas como assim, professor? Olha, nós seres vivos, nós temos dois tipos de células. Vamos pensar nos animais, né? Nós temos células reprodutivas, também chamadas de células sexuais, que são os gametas, e essas têm metade dos cromossomos. Nós também possuímos as células somáticas, que é todos os outros tipos celulares que existem no nosso corpo. E essas células chamadas de somáticas, elas têm o total dos cromossomos, então o todo. O gameta tem metade e as somáticas têm toda a quantidade. Então, como fala aqui que os chimpanzés têm 48 cromossomos em cada uma de suas células, está falando nas células somáticas. Então, 48 é a quantidade total. Só que os gametas são as células reprodutivas do chimpanzé. E os gametas têm metade do cromossomo. Porque quando os dois gametas se unem, feminino com masculino, aí junta metade com metade, vai dar o total. Se 48 é o total, metade disso são 24 cromossomos. Então, a resposta certa aí fica quantidade de 24 cromossomos. Aqui está contextualizada a resposta, né? Como as células sexuais têm metade dos cromossomos de uma célula somática, podemos afirmar que os chimpanzés têm 24 cromossomos em cada gameta. Pode ir prosseguir. Ótimo. A letra B, ela já pergunta assim, ó, no caso de uma lesão na pele, por exemplo, quantos cromossomos terão as células formadas por mitose para regeneração? Parece estranha essa pergunta, tem uns termos diferentes, né? Vejam bem, o chimpanzé, ele teve uma lesão na pele dele. Pele é um órgão externo que recobre o organismo, né, o corpo. Então, ele teve uma lesão ali.
Como pele é um órgão, é formada por tecido, e esses tecidos são formados por várias células. Só que as células que formam a pele não são os gametas, não são as células sexuais, são um tipo de célula somática. Ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem toda a quantidade de cromossomos. Isso é trazido lá no enunciado, né, do exercício, a quantidade que ele tem. Logo, as células que fazem mitose, elas vão originar células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Já a meiose é para formar gametas. Neste caso aqui, como que aquela pele vai regenerar, vai sarar ali, vai voltar ao normal? Vai haver divisão celular nas células somáticas, onde que a quantidade de cromossomos dentro dessa célula é a quantidade total. Então, são 48 cromossomos. Então, a resposta aí são 48 cromossomos. Pode prosseguir. Beleza. A número 4. Os seres vivos que se reproduzem assexuadamente. Olha aqui um termo diferente também, hein? Formam organismos com material genético idêntico ao dos genitores, sendo considerados clones naturais. Na maioria dos organismos que se reproduzem sexuadamente, outro termo, existe a presença de gametas que se unem na fecundação. Nesse caso, os indivíduos gerados apresentam uma diversidade genética. Com base nisso, qual a relação da presença de gametas com a diversidade genética e a passagem das características de uma geração para outra? Olha só, aqui nós temos vários termos neste enunciado grandão aqui da questão 4. Nós estamos falando aqui, ó, que os seres vivos se reproduzem de duas formas, assexuada e sexuada. A assexuada é uma reprodução onde não envolve gametas, não tem troca de gametas. Já a sexuada, que não tem o azinho aqui na frente, né, somente sexuada, essa sim tem troca de gametas. Então, tem células reprodutivas envolvidas. Existem seres vivos que eles fazem os dois tipos, tanto assexuada como sexuada. Bactérias, protozoários, fungos, e aí vai, as plantas. Só que os animais, a maioria, faz a reprodução sexuada apenas, com troca de gametas. Qual a diferença disso? É que na reprodução assexuada formam clones. Os filhos são idênticos. Pensa numa flor, numa planta. Essa planta forma um broto. Se você pegar aquele brotinho e plantar, ele vai nascer, vai crescer uma planta ali, igual à mãe, a planta de origem. Porque essa reprodução não teve troca de gametas. Mas se nas plantas tiver o grãozinho de pólen que gruda lá no beija-flor e ele leva para outra flor, aquele grão de pólen vai fecundar a flor. Aí vai nascer a partir dali, né, vai desenvolver uma semente que depois ela vai gerar uma outra planta. Aí já foi sexuada. Na reprodução sexuada tem uma diferença. Tem algo chamado de variabilidade genética, porque traz informação genética da mãe, da origem lá materna, e do pai. Como mistura o gameta dos dois, então tem uma variação genética nisso. E isso permite com que os seres tenham mais condições de sobrevivência, ok? Esse é um diferencial. Então a resposta ela fica assim, ó. Ó, questão número 4. Os gametas, eles vão carregar o material genético de pai e de mãe, né? E durante o processo de fecundação, que é a união dos gametas, essas informações elas se unem, passando ali para o novo indivíduo, o que vai possibilitar a passagem das características hereditárias, que é de pais para filhos. Quer perguntar, Ana? Pode ir, professor. Ok. Agora a questão número 5. Marque com X
A alternativa que não é verdadeira. Questão número 5. Olá, Guilherme. Bom dia. Bom dia, Tudo bom? tudo. Olha só, nós estamos corrigindo as atividades do livro 2, página 46, relacionado à videoaula que eu disponibilizei lá essa semana do novo capítulo que é sobre genética, beleza? Tá, eu vou abrir o livro. Isso, aí você pega aí no livro, nós estamos já na questão 5, mas depois eu coloco as respostas da anterior ali para vocês. Ok. Questão número 5. Olha só, é para marcar um X na alternativa que não é verdadeira. Então, nós só vamos marcar um X, porém na alternativa falsa. Ó, letra A. A mitose é uma divisão celular que ocorre para reprodução, regeneração e renovação de células. Vejam bem, são dois tipos de reprodução celular, como eu disse, mitose e meiose. E a mitose é aquela que origina células filhas idênticas à célula-mãe. E realmente a mitose tem essas funções, né, de regeneração, de renovação, de reprodução. Então, ela tem sim essas ocorrências aí, tá correta. Agora, a letra B. A meiose possibilita a variabilidade genética? Com certeza. A meiose ela é utilizada para a produção de gametas e por meio do processo de divisão celular meiótico, acontece a troca lá entre os gametas de pedacinhos deles, o que permite fazer a variabilidade genética, que é ter uma variação de genes maior. Então, a B também está correta, não é nenhuma dessas duas. Letra C. Na mitose, as células filhas têm a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Essa daqui, ela está errada. A letra C não está correta, porque a mitose, ela tem a mesma quantidade da célula-mãe. Então, quem tem metade são as células que se originam por meio da meiose. Então, a resposta errada é a letra C. Então, podem marcar a letra C aí. E a letra D, ela diz assim, na meiose formam-se células haploides. Sim, porque as células possuem metade do cromossomo da célula-mãe. Então, está correto também. Resposta certa ficou letra C. Né? Certa, sim, da alternativa, porém é a questão errada, como foi solicitado. Conseguiram acompanhar, meninos? Sim. Beleza. A número 6 agora. Os cavalos, aí tem o nome científico dele, né? Equus cabalos, tem em cada uma de suas células somáticas 64 cromossomos. Marque um X na resposta que apresenta o tipo correto de divisão celular que gera os gametas e quantos cromossomos os gametas dessa espécie têm. Olha bem, questãozinha fácil. Por quê? Só lembrando, hein? Divisões celulares são dois tipos, mitose e meiose. Mitose é o processo de divisão celular que geram células com a mesma quantidade de cromossomo da célula-mãe, e ela é usada, como disse essa questão A aqui, ó, para regeneração, renovação de células e tudo mais. Meiose é o outro tipo, que faz com que as células filhas tenham metade do cromossomo, lá na divisão celular. E ela é sempre para formar gametas. A alternativa aqui, a questão número 6, ela pede qual é o tipo de divisão celular, o nome que forma gametas. Então, a gente já sabe, né? E quantos cromossomos vão originar? As células que formam a divisão celular que forma gameta vai ter metade. Então, se a célula somática tem 64, quanto que é metade de 64? 32 cromossomos. E qual é o tipo de divisão celular que forma gametas? Meiose. Então, vamos procurar aqui, ó, meiose com metade. Então, ficou a letra D.
meiose, formam células com metade dos cromossomos. Então, com 32 no caso dos cavalos. Letra D. Ó, se eu perguntar para vocês, me responde aí. Nós, seres humanos, nas nossas células somáticas, nós temos 46 cromossomos, nas células somáticas. Já nos nossos gametas, nós temos metade. Quantos cromossomos nós temos nos nossos gametas? Não sei se vai estar correto, mas acho que é 23. Tá certo, muito bem, Guilherme. 23. Por que 23? Porque na meiose, as células que formam ali, que são os gametas, espermatozoide e ovócito, eles vão ter metade do cromossomo das células somáticas. Se nós temos 46 nas somáticas, nossos gametas vão ter metade, 23. Porque na hora de formar o bebê, o espermatozoide vai encontrar com o ovócito 23 cromossomos do espermatozoide, 23 cromossomos do ovócito, se junta. A célula inicial que se forma passa a ter a quantidade total dos cromossomos. E isso é com todas as espécies. Mas o cavalo, a abelha, o cachorro, cada ser tem uma quantidade específica de cromossomo, tá bom? Como nós vimos aqui, né, o cavalo possui 64, por exemplo. Então, ó, ficou letra D. Vamos lá que a gente só tem 4 minutos para a última questão. Uma célula muscular humana se dividiu por mitose 3 vezes. Agora é diferente, né? Ela se dividiu por mitose 3 vezes. Quantas células são formadas? O que vocês acham? Aí depois vem a letra B. Quantos cromossomos terá cada célula filha? Olha só, uma célula muscular humana, ela se dividiu por mitose 3 vezes. Quantas células vão formar? E aí, você arrisca? Não, vou me arriscar, não. Eu tô pensando aqui, velho. Porque, tipo, mitose 3 vezes. Aí eu... Isso. Hã? Pode falar. Aí eu tô pensando, cara, mitose. E se repetir 3 vezes. Aí eu não sei. Olha só, tá tranquilo, Guilherme. A mitose é a divisão celular em que a célula-mãe ela origina 2 células no final, tá? Só que essas 2 células elas são originadas com a quantidade total de cromossomos, tranquilo? Nós teremos 8 células sendo formadas, uma vez que ao fim de cada mitose são geradas 2 células filhas. Só que ainda, e a letra B, cada célula filha ela vai ter 46 cromossomos, porque é a quantidade total dos cromossomos que as células possuem. Tranquilo? Tranquilo. Olha só, copiem aí que a gente só tem 2 minutos e eu vou voltar lá nas primeiras respostas para Guilherme talvez tirar um print ou apenas acompanhar. Eu vou tirar um print. Isso. Beleza aqui? Ó, vou voltar aqui em cima. Tranquilo, Cálita? Peraí, professor, tá copiando a 7. Ah, a 7? Pera aí rapidinho, então. Isso. Bem colorido. Beleza? Enquanto vocês copiam, deixa eu dar os recados. Vejam bem, ó. Toda aula, então, nossa, será nesse dia e nesse horário, onde que eu estarei fazendo o controle da presença de quem estiver assistindo aqui, né, a aula e participando comigo. Além disso, pessoal, vocês vão continuar assistindo as aulas lá no site, ok? Lá onde eu disponibilizo todas as minhas videoaulas.
Então, lá é o local onde que vocês vão ver a aula com mais detalhe, porque tem mais tempo para abordar a aula. Aqui a gente vai tirar dúvidas, corrigir atividades e tudo mais. Semana que vem, possivelmente, vocês vão fazer uma atividade avaliativa de ciência. Vocês vão receber essa informação aí. Mas ela será sobre o capítulo anterior, capítulo 3. Eu já vou pedir vocês para estarem estudando esse capítulo, porque a nossa P1, a primeira prova do segundo trimestre, também será sobre o capítulo 3, ok? Então, a nossa aula da semana que vem, ela vai ser de revisão do capítulo anterior, ok? Então, já comecem a estudar eles com mais detalhes. Se tiver dúvida, me mande mensagem. Começa a rever as videoaulas do capítulo 3, que está lá no portal, para ser mais fácil para vocês, tranquilo? Agora eu vou voltar aqui, ó, que eu preciso finalizar a aula às 11h10. Aí, o Guilherme? Já respondi já. Beleza. E as anteriores, você consegue visualizar ou rever também lá pelo YouTube, né? Tem elas lá também. Tranquilo? Beleza, meninos. Cali, só falta pergunta? 4. Eu ia falar que só faltaria 4 para tirar print. Tá. Mas tá tranquilo então, né, ô Cálita? Sim. Beleza. Meninas, deixa eu só voltar aqui, Guilherme, para 4 então, né? Só para tirar print. Aí, conseguiu visualizar? Aham. Tirei. Beleza. Meninos, brigadão pela presença de vocês. Bom ter vocês aqui. De nada, professor. Tá? De nada. É um prazer sempre. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, ok? Sim. Então tá bom. Até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês, hein? Tchau, tchau. Até, tchau.